Olá, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma vez, o tio Eri, tudo bom? O nosso assunto de hoje é micro-organismo e meio ambiente, na matéria de Ciência e Natureza, do módulo 12, páginas 108 a 113. Pega o seu material e vamos começar o nosso assunto bem legal. Enquanto tantos micro-organismos são prejudiciais à saúde, muitos outros são benéficos e até necessários ao meio ambiente, ao nosso organismo e à sociedade em que vivemos. Lembra que o tio falou sobre o famoso lá Yakult, que tem micro-organismo pequenininho que ajuda na flora intestinal? Isso é um micro-organismo que nos ajuda. Existe outros que também nos maltrata, né? Existe como bom e o ruim. Muitos deles dão suas contribuições naturalmente, ou seja, só por existir e realizar suas funções vitais, como alimentação, reprodução, etc., já são úteis para o planeta. Podemos falar dos decompositores. Imagine se não tivesse decompositor no nosso planeta. Como seria? A fruta que caísse ia ficar lá, ia ficar fedendo até uma... e não ia se decompor. Um animal que morresse ia ficar lá e não ia ter os decompositores, não é? São micro-organismos que nos ajudam a manter o equilíbrio no meio ambiente. Com o avanço científico e tecnológico, porém, muitos micro-organismos são modificados em laboratórios e os pesquisadores interferem na realização de suas funções vitais, tornando a existência dele mais vantajosa para o ser humano. Vamos compreender melhor de que forma os micro-organismos podem ser úteis. Vamos imaginar, existe um micro-organismo que come lá a sacolinha plástica, mas demora muito tempo. Vamos dizer assim, demora 50 anos. Mas ele pode pegar aquele micro-organismo, levar para um laboratório, tentar modificar ele para que ele coma mais rápido aquele material. Isso quer dizer que ele está tentando modificar para nos ajudar, para que quando alguém jogar um lixo fora, o decompositor vá lá e coma mais rápido. É só um exemplo. Uma das mais importantes contribuições dos micro-organismos para o ambiente é o fornecimento de gás oxigênio, essencial para a respiração e, portanto, para a sobrevivência de todos os animais e as plantas. Sabemos que precisamos, sem dúvida nenhuma, do oxigênio para respirar, não é isso? Existem tipos de bactérias de algas microscópicas que realizam a fotossíntese, isto é, liberam um gás oxigênio para o ar como resultado de suas funções vitais. As plantas também realizam a fotossíntese, mas a maior parte do oxigênio disponível na atmosfera para respiração vem das algas microscópicas que vivem no mar. Sabemos que precisamos desses seres microscópicos, alguns deles, para nossa respiração. Já só pelo fato de ele existir, tá lá no cantinho dele comendo, respirando, já nos ajuda, tá certo? Em algumas condições específicas de temperatura e devido ao acúmulo de determinadas substâncias na água, essas águas podem se multiplicar exageradamente quando estão presentes em grande número, tornando a água esverdeada. Quando você chegar no rio, na praia, chegar na praia, a água está muito verde, sabe que tem muito dessas águas microscópicas lá, tá certo? Que ela respira, que ela libera para a gente o gás oxigênio. Não esqueçam disso. Na figura A, os avanços científicos e tecnológicos permitem a manipulação de micro-organismos, tornando-o mais útil à humanidade, como tu explicou. Eles pegam, modificam para nos ajudar. E na figura B, a multiplicação de águas verdes microscópicas na água do mar pode torná-la esverdeada. Olha lá, é um pouquinho verde. Decompositores. Fungos microscópicos e alguns tipos de bactérias são micro-organismos decompositores que existem na natureza. Vivem no solo, na água e na superfície de outros tipos de seres vivos em decomposição. Você deve se lembrar da importância desses micro-organismos na cadeia alimentar. Eles decompõem os organismos mortos em materiais muito pequenos, os quais voltam para o solo, formando nutrientes que as plantas absorvem pela raiz e utilizam na produção de alimentos. Lembra da a cadeia alimentar? Existe lá um, dois, três, quatro, cinco, e no final todo mundo vai para os decompositores. Quando o decompositor está lá comendo os restos mortais, ele vai triturando e vai caindo alguma coisa no solo. E isso vai fertilizando o solo, fazendo com que
as plantas, as aves cresçam mais saudáveis, mais fortes. Existe uma grande variedade de bactérias, fungos, algas e protozoários. Alguns se alimentam de substâncias tóxicas para, para nos ou para o ambiente, tais como resto de metais e produtos químicos de fábricas, resíduos de esgoto, vazamento de petróleo, entre outros. Esses micro-organismos, juntamente com algumas plantas, realizam um importante trabalho de limpeza dos locais em que essa substância se acumula, no solo ou na água. Esses seres decompositores que está falando aqui, são aqueles onde você imaginou ter um vazamento de óleo. Existem seres decompositores que vai lá tentar comer, mas come muito devagar, porque querendo ou não, ele espalha muito, vem para a praia, e etc. Tipo, uma fábrica está produzindo tal material e está jogando fora algum resíduo tóxico. Aí vai lá, aquele micro-organismo vai lá tentar e vai comer. Isso está mostrando o quê? Que esses decompositores, além de se alimentar dos restos mortais de plantas, animais, etc., ele também se alimenta de resíduos químicos que a fábrica produz e joga fora. Se não tivesse seres decompositores que fossem lá e comessem esses resíduos, imagine como seria o nosso planeta. Seria uma grande bola tóxica, não é isso? A ciência e a tecnologia vêm aperfeiçoando esse processo por meio de conhecimento desses micro-organismos e de suas formas de ação. Eles veem, temos assim, imaginar essa caneta aqui do tio Eri, ela vai lá e come a garrafa plástica, a garrafa PET de refrigerante, mas ela come muito devagarzinho. Aí vai lá o cientista, pega aquele micro-organismo, leva para um laboratório e vai tentar fazer com que ele coma mais rápido, com que aquela garrafa PET suma do nosso planeta mais rápido. Atualmente, pesquisadores podem produzir grandes quantidades de seres microscópicos que lidam com contaminantes específicos e levá-los a locais contaminados, acelerando assim a desintoxicação ambiental. Além disso, é possível tornar esse micro-organismo mais eficientes nessa função. Se não tivesse, imagina se não tivesse esses cientistas que pensassem que eu posso pegar aquele micro-organismo, posso modificar ele um pouquinho para que ele faça melhor do que ele já faz. Não é isso? Um cientista já pode pensar assim, leva para o laboratório e pode fazer. A figurinha, micro-organismos decompositores fazendo a decomposição de organismos mortos. E já no lado de cá, resíduos tóxicos acumulados em margem de rios podem ser lentamente degradados por micro-organismos e plantas. A recuperação de áreas contaminadas realizada pelos cientistas com o auxílio de seres vivos é chamada de biorremediação. Biorremediação, não esqueça esse nome, viu? Outra forma de utilização de micro-organismos, que vem sendo melhorada pela ciência e pela tecnologia, é o controle de pragas na agricultura. Nesse caso, são selecionados e modificados micro-organismos que, diferentemente dos agrotóxicos, quando mal utilizados, não causam danos a plantações ou ao ambiente, mas podem provocar doenças em insetos e outros organismos que prejudicam a lavoura, levando à morte. Existem micro-organismos que as pessoas pegam, vamos dizer assim, a Lavínia, a Julinha, a Gabi, o Davi pegou e fez uma plantação de milho, mas não quer usar agrotóxico. Ele pega um específico micro-organismo, joga na sua lavoura para que não venha nenhum inseto ou nenhuma praga para que chegue lá e destrua a sua plantação. Cientistas colhendo amostra de água para análise de resíduos tóxicos e micro-organismos. Avanço na ciência e na tecnologia permite lavouras livres de pragas sem o uso de agrotóxicos, tá certo? Como sabemos que o agrotóxico, querendo ou não, ele livra a plantação de pragas, de insetos, gafanhotos, etc. Porém, faz também mal para nós, seres humanos, porque se querendo ou não, a gente vai estar consumindo veneno. Além de o veneno de matar as pragas, pode nos prejudicar. Vamos para o nosso exercício? Primeira, leia o texto e converse com o professor e os colegas, depois responda ao que se pede. Bactérias que podem ajudar a limpar os mares. Vazamento de óleo no mar são, infelizmente, cada vez mais comuns, contaminando o meio ambiente. Alguns pesquisadores estão estudando o micro-organismo, a bactéria, presente nos oceanos de maneira natural, que se alimenta de substâncias do petróleo. Olha só, existe uma bactériazinha que se alimenta da substância do petróleo.
Os primeiros resultados da pesquisa realizada no Canadá demonstram que essas bactérias são capazes de degradar até 80% das substâncias do petróleo, tanto na água quanto no solo. O próximo passo da pesquisa é descobrir como essas bactérias se alimentam da substância do petróleo e explorar o potencial para descontaminação dos ambientes, especialmente os de difícil acesso. Olha só, existe uma bactériazinha que eles observaram que eles comem o petróleo. Aquele petróleo que vazou do mar, está lá no barquinho, ele contaminou o mar. Sabemos que é muito comum isso acontecer. Aí o cientista quer fazer o quê? Pegar ele, levar ele para o laboratório para identificar qual é a substância que ele utiliza para eliminar o petróleo. Para fazer o quê? Para modificar ela para ser eficaz 100% para a eliminação do petróleo no mar. Que benefícios as bactérias citadas no texto trazem para o ambiente? Qual será? Vamos lá? Elas limpam o ambiente de substância tóxica e poluente. Certíssimo. B. De que forma essas bactérias trazem esses benefícios? Elas se alimentam de substâncias tóxicas. Sabemos que ela vai lá e limpa. Assina a alternativa correta. De que forma a ciência e a tecnologia podem interferir na ação de micro-organismos no ambiente? Pode-se reproduzir micro-organismos em grandes quantidades e modificar. Letra C. O que é biorremediação? Quem lembra? É a recuperação de áreas contaminadas realizada por cientistas com auxílio de seres vivos. Letra B. Quarta questão. Os micro-organismos não são visíveis a olho nu, mas sabemos que estão presentes em quase todos os lugares. Em alguns, existe tipos de micro-organismos que são muito úteis ao ambiente. Escreva no quadro quais dos seguintes tipos de micro-organismos podemos encontrar mais facilmente nos lugares representados a seguir. Vamos lá. Fotossíntese, que se alimenta de substâncias tóxicas. Decompositores, que reduzem ou eliminam pragas da agricultura. Nessa primeirazinha, nessa imagem de uma praia e do mar, sabemos que é a fotossíntese através das algas, né? Vizinha a ela, essas maçãs, essas frutas aí, são seres decompositores. Esse caminho aí, jogando resíduo na água, que se alimenta de substâncias tóxicas. E a última, que reduzem ou eliminam pragas da agricultura. Quinta questão. Associe as colunas ligando os tipos de micro-organismos importantes para o ambiente com os benefícios que eles trazem. Tipos de micro-organismos. A. Fotossíntese. B. Decompositores. C. Que se alimentam de substâncias tóxicas. D. Que reduzem ou eliminam pragas da agricultura. Importância para o ambiente. Vamos lá. Ajuda a eliminar poluentes ambientais. Letra C. Que se alimentam de substâncias tóxicas. Isso. Fornece gás oxigênio para a nossa respiração. A. Fotossíntese. Ajuda a proteger as plantações por meio do combate a pragas. Letra D, que reduzem ou eliminam pragas da agricultura. Fazem reciclagem de matéria morta, devolvendo para o ambiente. B, decompositores. O nosso assunto termina aqui. Qualquer dúvida, procura o tio Eri ou a tia Monique. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores.